E um casal foi encontrado morto dentro de casa na cidade de Nova Ponte. A suspeita é de que as mortes tenham sido criminosas. Os corpos foram encontrados pendurados por fios. Vou chamar o Pedro Corsini, que tem detalhes desse caso, que continua sendo investigado, agora já está com a Polícia Civil. Pedro, é isso? Exatamente, Luciana. Não se sabe a causa destas mortes. Pelo menos a da mulher, a polícia ainda não conseguiu identificar. Desse homem, ao que tudo indica, foi realmente um suicídio. Tudo começa quando a Polícia Militar recebe uma denúncia através do 190, dizendo que em uma casa em Nova Ponte teria acontecido um assassinato e logo depois um suicídio. Assim que a polícia vai, então, até a essa pessoa pegar mais informações, o telefone desliga e os militares têm que apurar em loco. Chegando lá, a polícia encontrou esta casa, a equipe foi até o endereço, viu bastante pessoas ao redor da residência e lá dentro esses corpos, esse casal, estavam então nesta residência pendurados por um fio no pescoço, cada um deles em um pedaço de madeira dentro dessa casa. As vítimas já estavam mortas, segundo a polícia, logo não foi possível acionar a equipe de socorro. O local foi isolado e as vítimas foram identificadas como Alex e Rayane. Em conversa com a mãe desta mulher, ela contou que o casal havia terminado há cerca de 3 meses, porém, eles ainda se encontravam para conversar e que, inclusive, a pedido de Rayane, o casal passou o Natal e o Ano Novo juntos. Entretanto, a Rayane não queria reatar este relacionamento. A mãe dela disse ainda que eles precisavam manter um contato, pois tinham juntos um terreno que estava à venda. Ainda em conversa com essa mãe, a polícia conseguiu apurar que a mulher contou que na data deste crime, que a Rayane havia recebido uma mensagem de Alex dizendo que estava cansado de viver e que tiraria a própria vida. Em seguida, os familiares foram até a casa de Rayane e aí encontraram os dois enforcados. A perícia da Polícia Civil foi ao local e o perito informou que não era possível, ali de imediato, precisar se Rayane foi vítima de um assassinato ou se ela teria tirado a própria vida. Já em relação à morte de Alex, as evidências iniciais da polícia deixam claro que realmente se trata de um suicídio. Aí, como não havia mais chance de socorrê-lo, segundo a polícia, em razão de já estarem mortos, foi necessário então acionar a Polícia Civil, que fez a retirada dos corpos dos dois e encaminhou até então ao IML de Araxá. Já em relação à morte de Alex, as evidências deixavam claro que realmente se tratava de um suicídio. Ainda que, segundo o perito, não havia sinais de violência em um dos corpos. Então, de fato, não dá para saber o que aconteceu. De modo, então, não conseguia se apurar o que realmente levou à morte de Rayane. A irmã dessa mulher informou para a polícia que a relação desse casal era bastante conturbada, regada de conflitos e de ciúmes. Mas a família dela diz que Alex era um homem trabalhador e aparentemente calmo, e que apesar das brigas constantes que havia entre o casal, Alex não apresentava nenhum comportamento suicida, tampouco homicida. Disse ainda que o casal havia tido uma briga, porém, na visão da própria irmã de Rayane, foi quem causou a discussão, chegando a agredi-lo com tapas e socos, e que por conta desse fato foi acionada uma viatura policial. Consequentemente, realizado um BO, e diante do fato, Rayane teria solicitado aí uma medida protetiva contra Alex. Depois desse registro de uma briga entre os dois, que foi ocasionada antes deste crime, que está sendo investigado a princípio pela polícia, houve um novo registro do BO relatando o descumprimento da protetiva por parte do Alex. A justiça tinha então concedido esse pedido a esta mulher, já que ela se sentia ali insegura na presença dele. E aí os militares foram então realizar o andamento do descumprimento dessa medida protetiva, mas à época eles não conseguiram encontrar Alex e realizar a prisão. Agora a Polícia Civil vai aguardar o laudo da necropsia para detectar realmente o que aconteceu com estes dois corpos que foram encontrados pendurados dentro de uma casa em Nova Ponte. Os corpos estão no IML de Araxá e vão ser liberados posteriormente às famílias. Luciana. Um caso ainda marcado por mistérios. O Cidade Alerta Minas vai acompanhar essas investigações. Essa jovem era funcionária da Prefeitura de Nova Ponte, que emitiu inclusive uma nota de pesar. Nós vamos acompanhar cada passo dessa investigação, porque a Polícia Civil ainda está
reunindo elementos para entender o que aconteceu naquela casa. O fato é que nós temos 2 pessoas mortas, 2 famílias sofrendo, 2 famílias em luto. E nós aqui estamos prestando toda a solidariedade e vamos até o fim dessa investigação para entender o que aconteceu com essa jovem. O casal aí havia se separado, como o Pedro Corsini trouxe para a gente, há 3 meses. Mas, ao que tudo indica, pelo menos externamente, o que se via é que era uma relação pacífica. Mas, efetivamente, o que acontecia entre eles, ninguém sabe. Aos familiares dessa jovem, a nossa solidariedade, contem com o Cidade Alerta Minas e nosso máximo respeito aí aos familiares desse homem também, porque eles não podem pagar por uma ação aí que ainda não foi comprovada, né? Mas estão tristes, estão lamentando também tudo o que aconteceu. Estamos em oração por vocês.